Passamos agora à terceira parte dos nossos transformadores trifásicos e nessa terceira parte nós vamos tratar ou dar continuidade ao que falamos. Falamos sobre transformador real, sobre a determinação dos parâmetros, os dois ensaios e a regulação de tensão. Agora nós vamos fazer um exemplo sobre regulação de tensão que não fizemos e vamos tratar de rendimento, autotransformador e transformadores trifásicos. Continuo usando o livro do 100 como referência. Então, para um exemplo de regulação de tensão, vou usar então o exemplo 2.3 do livro do 100, que está na página 60. Basicamente, ele dá um transformador com as características que já foram determinadas e dá duas condições de carga, 75% da corrente nominal com fator de potência e outro fator de potência indutivo e capacitivo. Fazer essas contas é muito simples. Basicamente, eu preciso calcular qual é a corrente. Calculando qual é a corrente, a gente consegue determinar qual é a queda de tensão. Por definição, a gente supõe a tensão na carga, a tensão nominal, ou seja, 220 volts. Calculada a corrente, nesta situação de carga, portanto, inicialmente com a carga indutiva, a corrente atrasada em relação à tensão, eu calculo a tensão V1, tiro da tensão nominal e eu tenho 4,82% nessa situação de carga. Se eu considerar uma carga capacitiva, ou seja, com a corrente com o mesmo valor, mas adiantada de 53 graus em relação à tensão, a gente obtém que a tensão no primário é menor do que a tensão do secundário. Portanto, como a gente está utilizando o módulo da tensão, a gente pode ter a regulação de tensão negativa, como foi dito. Eu posso fazer rigorosamente a mesma coisa, aqui um resumo, considerando o meu sistema em PU. Fazendo o meu sistema em PU, usando a resistência e a reatância em PU, o cálculo da corrente é absolutamente direto, porque é 75% da corrente de carga, com o ângulo que a gente já tinha calculado. Calcular V1 também é direto, usando a impedância em PU do exemplo anterior, com a minha corrente de carga, e aí eu calculo o valor em módulo e ângulo na minha primeira situação de carga. Observe que aqui a gente já consegue ver que a regulação de tensão é 4,86%. É isso que nos interessa, e mostrando que se eu faço uma boa escolha em PU, a solução dos meus problemas fica sempre muito mais simples. Certo? Vamos passar então agora à definição de rendimento. Rendimento é sempre dado pela potência de saída dividido pela potência de entrada. E a potência de saída, a gente sabe calcular, é dado pela carga, a potência de entrada é dado pela potência de saída mais perdas. No caso dos transformadores, como a gente viu, eu tenho como perdas as perdas no cobre, que são dadas as perdas do primário, as perdas do secundário, ou se eu passo toda a corrente, toda a resistência para o primário, ou toda a resistência para o secundário, tanto faz, eu consigo calcular as perdas no cobre. As perdas no núcleo são dadas pela tensão, em geral a tensão nominal dividida ao quadrado, dividida pela resistência do núcleo, e a gente consegue ver que a potência de saída é sempre dada, veja, a potência ativa de saída, a tensão, em geral nominal, vezes a corrente, vezes o quociente do ângulo entre os dois, e o rendimento fica dado por esta relação da potência de saída com a potência de saída, mais as perdas no núcleo, mais as perdas no cobre. Se eu quero sofisticar um pouco minha solução e determinar aonde que acontece o meu máximo rendimento, eu pego a expressão, eu derivo essa expressão em relação à corrente e eu obtenho, então, igualando a zero, que trabalhando naquele meu sisteminha, eu tenho que o meu ponto de máximo rendimento, ou seja, quando a derivada do rendimento é igual a zero, ocorre quando as perdas no núcleo são iguais às perdas no cobre. Certo? Se eu derivo em relação ao ângulo θ, a gente observa que o ponto de máximo rendimento ocorre quando o fator de potência é igual a 1. Mas ainda fazendo mais um exemplo, ainda seguindo 100, eu tenho aquela situação de carga daquele nosso exemplo de 10 kVA, 2.200, 220 volts, e eu quero calcular o rendimento nessa situação de carga. Basicamente, a potência de saída está dada,
a potência de entrada é essa potência de saída, mais as duas perdas do transformador, a gente calcula facilmente as perdas no núcleo, as perdas no cobre e dividindo um pelo outro a gente obtém o rendimento. Posso fazer esse mesmo problema em PU. Em PU para mim é sempre muito mais simples porque eu sei qual é a tensão é a tensão nominal, a corrente, 75% da carga a gente sabe também imediatamente, a gente tem o cosseno do ângulo, portanto a potência de saída é óbvia, calculo as perdas do cobre pelo valor do módulo da corrente ao quadrado vezes o valor da resistência que tínhamos calculado, e as perdas no núcleo vai ser V ao quadrado, 1 ao quadrado dividido por 100. Portanto, em geral, as perdas no núcleo são iguais ao valor das perdas no nosso ensaio em circuito aberto. E, evidentemente, o resultado dá rigorosamente o mesmo, 95,3% desse nosso problema. Posso ainda falar sobre a eficiência energética, ao contrário da potência de entrada sobre a saída, a eficiência energética relaciona a energia de saída com a energia de entrada. Por definição, a energia é dada pela integral da potência ao longo do tempo. Portanto, esse problema nos fala da característica do nosso transformador ao longo da sua utilização diária. Pegando um exemplo parecido ao 2.5 do 100, onde eu tenho 10 horas num transformador de 100 kVA, 4.400, 380 volts, 60 Hz, 10 horas eu tenho ele sem carga, mais 5 horas operando com meia carga, 2 horas com 100% de carga e 2 horas com uma sobrecarga. Basicamente o que a gente precisa fazer aqui é calcular a potência de saída, multiplicar pela hora. A potência de saída é sempre a corrente, que está definida aqui, vezes o fator de potência, vezes o número de horas. Fazendo isso em sequência e determinando as perdas, aqui eu consigo determinar, portanto, a potência de saída a cada instante, eu consigo determinar as perdas no cobre também a cada instante, nas 5 horas com meia carga, depois as outras 5 horas com 80% da carga, as outras 2 horas com 100% da carga, e assim por diante. As perdas no núcleo, percebo que ela é constante, independe da carga, fazendo a relação entre a energia total de saída do transformador e a energia total mais as perdas, a gente tem um rendimento energético de 96%. Observe que um transformador sem carga, ele tem uma eficiência energética igual a zero, já que eu tenho perda no núcleo e não tenho nenhuma energia de saída. Falar rapidamente sobre o autotransformador. O autotransformador basicamente é uma conexão que a gente faz nos enrolamentos do nosso transformador. Se eu olho dos terminais desse autotransformador, se eu considero isso aqui N1 espiras, esse aqui N2 espiras, as relações que tínhamos no nosso transformador normal, ou seja, V1 sobre N1, V2 sobre N2 tem que ser igual, N1 e 1, N2 e 2 tem que ser igual, então ele se comporta como se fosse um transformador normal. A única diferença é que eu conecto esses enrolamentos em série. A gente consegue ver alguma vantagem, tá vendo? Né? Aqui, as relações são as mesmas e a gente consegue ver a vantagem através de um exemplo. Se eu pegar um transformador de 100 kVA, onde o primário tem 2.000 volts, o secundário 20, e eu conecto ele como se fosse um transformador, ou seja, no primário 2.000 volts e os dois em série no secundário, formando uma tensão de 2.200 volts. Ele tem 100 kVA. Eu quero saber qual é a potência do autotransformador, sabendo a potência do transformador monofásico. Bom, a potência, então, do transformador monofásico vai me definir o valor da corrente, tanto no primário quanto no secundário, e se eu fizer essa conexão, dizendo, olha, a baixa tensão é igual à tensão do primário, a alta tensão é a tensão do secundário mais a tensão do primário. Portanto, conectando os dois enrolamentos em série, a gente obtém que a potência do lado de alta vai ser a tensão total, 2.200, vezes a corrente que passa, 500, 1.100. Há uma multiplicação na potência em kVA do meu transformador com essa conexão. Posso fazer a mesma coisa para o enrolamento de baixa tensão, evidentemente que a potência do de baixa e o de alta tem que ser a mesma.
Se eu não quiser olhar o exemplo, mas falar de uma forma geral, a gente consegue mostrar facilmente que a potência de saída está relacionada com a potência de um enrolamento, nesse caso particular, pela relação entre V1 e 1 de 2 sobre V1 e 1, ou seja, 1 mais de 2 sobre 1. Quando essa relação aqui é muito grande, eu tenho casos como a minha potência de 100 kVA passa a ter 1100 kVA. Em geral, a gente não faz isso em autotransformadores, mas, de qualquer forma, fazendo uma relação 2 para 1, já se ganha muita potência no transformador. Portanto, os autotransformadores, por esse ganho de eficiência, eles são, em geral, muito utilizados. Certo? Para fechar, então, essa terceira parte, vamos falar da conexão dos transformadores trifásicos. Basicamente, um transformador trifásico são 3 transformadores monofásicos. Eu posso conectar eles em delta-delta, estrela-estrela, estrela-delta, delta-estrela. Essas duas primeiras conexões, elas são óbvias. Esse está conectado com isso. É como se fossem 3 transformadores monofásicos. Você analisa o monofásico e não tem diferença nenhuma, dificuldade nenhuma. Fica um pouco mais interessante o nosso problema quando a gente tem uma conexão Y-delta ou delta-Y. Por que isso? Porque os transformadores trifásicos, assim como toda carga trifásica, a gente sempre trata das tensões fase-fase, ou chamadas tensões de linha. Portanto, eu falo da relação de transformação de um transformador trifásico ligado em Y-delta, botando a relação entre a tensão VAB pequeno para a tensão VAB grande. E a gente consegue observar facilmente que a relação entre a tensão VAB pequeno e VAB grande é diferente da relação entre o número de piras, porque aqui eu tenho uma tensão fase neutro e aqui eu tenho uma tensão fase-fase. Se eu quero calcular qual é essa diferença, né, é só lembrar que a tensão fase do lado em estrela, ela é raiz de 3 vezes a tensão fase neutro. E a relação de transformação N1 sobre N2, a relação de transformação é entre as duas bobinas que estão conectadas. Portanto, a tensão entre o valor da relação de transformação nominal é diferente do valor entre o número de espiras. Além disso, ainda tem uma outra questão, é que eu tenho, além da mudança, né, do módulo da tensão, há uma defasagem de 30 graus, que é muito importante quando a gente conecta vários transformadores em paralelo. Por isso, em geral, para calcular a defasagem, basta que a gente faça, na minha conexão, aqui nesse caso, delta estrela, basta calcular VAB e VAB e a gente obtém aqueles 30 graus que a gente acabou de ver. Tá certo? Para as conexões em paralelo, em geral, a gente tem uma norma que diz assim, olha, toda ligação delta-estrela ou estrela-delta, por norma, a alta tensão estará adiantada de 30 graus em relação à baixa. Ponto. Tá certo? Para terminar, a gente tem 2 considerações interessantes. É muito bom usar a conexão estrela no nosso transformador, porque eu tenho uma possibilidade de aterrar o meu transformador. A conexão em delta também são muito interessantes porque me dá um caminho de baixa impedância para as correntes de sequência zero. Essas 2 características a gente vai ver na parte final que a gente vai começar na próxima aula. Por hoje é só, eu agradeço e até a próxima.